tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Ela no Comando podcast. Aqui nós acreditamos que a liderança feminina ela é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas e valiosas que, quando compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a alcançarem seus sonhos e superar desafios. A diversidade de vozes ela é fundamental para que a gente consiga construir um ambiente muito mais inclusivo, justo e inovador. Para alcançar esse objetivo, aqui no Elas no Comando podcast, nós vamos conversar com mulheres reais, líderes, executivas, empresárias e empreendedoras. Essas mulheres vão contar as suas histórias, vão contar um pouco dos obstáculos que enfrentaram, das vitórias que conquistaram e das lições que aprenderam. Essas conversas, elas vão então proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo, onde cada relato vai se tornar uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres sejam motivadas a ocupar os seus espaços no mercado de trabalho, confiantes de que elas podem fazer o que elas quiserem fazer, independente dos obstáculos que venham a surgir no meio do caminho. Aqui, nós acreditamos genuinamente que o lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Então é isso, vem com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando podcast. Apresentando estou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. E hoje a gente vai falar de recomeços, né? Um assunto que, infelizmente, ainda é pauta hoje em dia e várias mulheres já passaram por isso, que é, fui desligada após o retorno da minha licença maternidade. E agora? O que eu faço? E para falar disso, a gente trouxe uma convidada que passou por essa experiência e hoje é uma empresária de sucesso e ela vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, e a nossa convidada é a Débora Penteado, 42 anos, mãe, empresária, engenheira, escritora e mentora de negócios femininos. Mesmo com uma carreira bem estruturada como engenheira, sua gravidez foi o suficiente para que a empresa em que trabalhasse a demitisse logo que retornou da licença maternidade. Só que essa situação fez com que nascesse ali uma empresária de sucesso hoje. Débora possui negócios na área de medicina do trabalho, recursos humanos, entre outros. É dona da empresa com mais de 50 colaboradores, sendo 90% composto por mulheres. Débora faz com que a sororidade ecoe aos 4 cantos da sua empresa. Débora, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite para essa entrevista hoje. Eu que agradeço a participação. É muito gratificante ver um espaço para mulheres, para apresentar o negócio de cada uma, para poder falar sobre as suas dores, as suas experiências. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando a minha vida com vocês. A gente que agradece. A gente queria ouvir um pouco da sua trajetória, mas antes a gente quer saber o significado de algumas palavras para você. Maternidade, o que significa? Maternidade é o cuidado, o amor e também nutrir a vida. Liderança. É fazer os outros melhores. Carreira. Autodesenvolvimento, reconhecer qual é o seu potencial e mostrar isso para o mundo. E sucesso? Sucesso é muito individual, ele é muito relativo, mas sucesso para mim é ter prosperidade em todas as áreas da minha vida. E conta pra gente agora um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Como foi construída a carreira da Débora até chegar hoje, onde você é dona de uma empresa que tem 50 colaboradores, 90% da sua força de trabalho é mulher. Como foi a construção da sua carreira? Vamos lá. Eu comecei a minha trajetória profissional aos 14 anos. Aos 18, eu fui jovem aprendiz e aí eu fui consolidando toda a minha vivência profissional. Me formei em engenharia em 2008. Trabalhei em várias multinacionais, então eu tive a oportunidade de lidar com vários portes de empresas, homens, mulheres, vários tipos de lideranças. Tá? Eu iniciei minha trajetória profissional aos 14 anos, fui também jovem aprendiz. Em 2008 eu me formei em engenharia e daí para frente fui consolidando a minha carreira profissional. Trabalhei em várias empresas multinacionais. Como engenheira. Como engenheira, onde eu pude lidar com diversos tipos de cenários, de lideranças e tudo mais. Em 2014 eu me casei, estava muito feliz, né, em todas as esferas da minha vida, e aí eu engravidei. Saí de licença maternidade, quando eu retornei da licença maternidade, eu fui demitida. Desse ponto em diante, eu comecei a sofrer muito, porque o que antes era tão fácil para mim, sair de um emprego e arrumar um outro melhor,
Hoje era difícil por conta da minha filha, Uhum. tá? Então eu olhava para aquele ser tão precioso e falava: como pode um ser tão precioso acabar com uma carreira, tá? Uhum. E aí vieram vários desafios pela frente. E agora para a gente entender o tema central aqui, né? Como é que foi para você, num momento tão sensível da vida, que acabou de ter uma filha, tal, você receber a notícia do seu desligamento quando você volta para o ambiente de trabalho, né? Você tinha um momento difícil que era deixar sua filha em casa, voltar para a empresa, e lá na empresa essa recusa em te receber de volta. Como é que foi isso para você emocionalmente e profissionalmente falando? No início eu não entendia muito bem porque eu sempre tive facilidade de entrar numa empresa. E quando eu participei de algumas entrevistas, então 4 ou 5 entrevistas, que me perguntavam: "Você tem filhos?", eu era demitida naquele momento. E nem seguia a Nem entrevista. seguia eu estava muito nítido no rosto O da recrutadora. preconceito, né? Sim. Então, assim, é muito difícil para uma profissional qualificada ser demitida por ser mãe, Uhum. sabe. Então esse foi o ponto crucial da minha vida, onde que eu tive que dar um start e falar assim: "Eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu faço alguma coisa ou eu vou deixar me afundar". E eu estava me afundando. E foi aí que, entre uma conversa e outra com Deus, ele falou: "Use a sua experiência ao seu favor". E aí no dia seguinte, eu procurei uma contadora, abri uma MEI, abri minha consultoria de segurança, e eu tinha 3 meses para usar a minha rescisão e fazer dar certo. E aí eu coloquei toda a minha energia dentro desse projeto. E aí você abriu uma consultoria de segurança. Isso, eu abri uma consultoria ambiental e de segurança, sou engenheira ambiental de formação, engenheira de segurança, e aí eu abri essa consultoria e comecei a oferecer meus serviços para os mais próximos, né, comecei a prospectar. Uhum. Um detalhe muito importante é que eu não tinha a habilidade de vender, e eu aprendi a vender. Hoje eu sou a melhor vendedora da minha empresa. Hoje eu formo a minha equipe de vendas. Que legal. Mas assim, a gente precisa ensinar, às vezes a gente não tem habilidade, a gente precisa aprender para poder passar isso para os Sim. Primeiro demais. reconhecer que não tem, né? Exato. E ir atrás de desenvolver, porque hoje em dia Uhum. praticamente, tirando o caráter, que ou você tem ou não, o resto você desenvolve, né? Principalmente quando a gente É fala de skills treinável. associados aí à gestão, à administração de uma empresa, né? Então, super bacana isso, né? Uhum. Primeiro reconhecer e aí ir atrás Sim. e buscar o desenvolvimento. E a habilidade que você não tem e que você talvez consiga desenvolver num percentual menor, você pode terceirizar, Sim, sabe? Mas você não pode deixar de fazer. sim. Então, hoje tudo é possível. Eu sempre falo isso para todas as mulheres, tudo é possível. Se você se conhece, se você identifica suas habilidades, a sua personalidade, e você consegue melhorar isso, ok. Se você não consegue, busca quem consegue. Uhum. Agora, a gente sabe que tem muitas mulheres que enfrentam esse desafio de, né, voltar para o mercado de trabalho depois de uma licença maternidade e se deparar com desligamento. E muitas vezes são mulheres que tinham uma performance boa, né? Às vezes até high performance, mas quando volta da licença maternidade tem aquele preconceito e você faz o desligamento da pessoa. Então, muita gente passando por isso. O que foi para Débora o ponto ali crucial para que você desse a volta por cima e se tornasse uma empreendedora de sucesso? O ponto crucial foi enxergar todo o meu potencial e não deixar se apagar. Eu falei, eu vou usar tudo que eu sei ao meu favor. E você chegou nessa conclusão sozinha? Você teve alguém que te apoiou, que te estimulou? Como foi? Pelo contrário, eu tive, principalmente os mais próximos, eles falavam: não, você precisa ir atrás de emprego, você vai conseguir uma hora, tal. E aí foram passando 3, 4 meses, 5 meses. Chegou no 5º mês, eu falei: não, Chega. eu não vou mais passar por isso, eu não me permiti mais passar por isso. Chega a ser humilhante para uma mulher, né? Você tem um filho, você acaba de ter um filho, você precisa cuidar desse filho, levar no médico, no pediatra. Então, no começo é assim, uma vez por semana, cada 15 dias, um mês. Mas tudo que você entrega profissionalmente está lá dentro da empresa, né? Então, para eu levar a minha filha no médico, no pediatra, eu deixava tudo alinhado. Então, por que demitir uma mulher porque teve filho, sabe? Uhum. A ausência dela, ela precisa ser transferida para tudo que essa profissional entrega. E muitas empresas não olham para isso. Parece que é uma cultura, né, que já está implantada em todas as empresas de que mulher com filho não produz. Uhum. E não é verdade.
ou produz menos, né? Porque às vezes precisa se deslocar mesmo, porque a carga em cima da mãe, ela é maior desde sempre e vai ser Sim. sempre assim. Mãe é mãe, né? Sim, a gente assume Então, não é mesmo. porque você é mãe que você deixa de entregar e de fazer, muito pelo contrário. Eu, pelo menos, depois que fui mãe, eu desenvolvi habilidades, principalmente, né, de soft skills, empatia, paciência, que eu Antes não antes não tinha. tinha. Resiliência, que antes você. Sim. Capacidade de negociação. Exato. Quer ver. Amadurecimento, tem muita Exato. coisa Você que vem quer com a ver você maternidade. desenvolver uma Exato. habilidade de manutenção. E você discutir com uma criança de 3 anos de idade para tentar com aquele monte de argumentos, né? Quando eu falo de resiliência, eu não sei se vocês passaram por isso, mas a minha filha, ela acordava de madrugada de 2 em 2 horas. Sim. E 7 horas da manhã eu estava na empresa. Sim. Linda, maquiada, sabe? trocada. Independente de qualquer situação. E é assim, o filho vai crescendo, você vai tendo outros desafios, Sim. né? É lógico que chega uma fase que você fala assim, nossa, que delícia, a criança já anda, Dormiu a noite já inteira. come sozinha, né? E aí você começa a voltar à sua vida. Sim, Mas a resiliência, ela começa a partir daí, sabe? sim, com certeza. E, Débora, como que foi o processo de criação da sua primeira empresa? Você pensava alguma vez em empreender? Você tinha esse desejo? Como é que foi isso? Eu sempre tive essa vontade. Meu pai é empresário há muitos anos e muito reconhecido em Paulínia. E eu olhava para ele e falava, poxa, eu quero ser igual ao meu pai. Porque o mundo empresarial, ele é desafiador, mas ele é um universo de possibilidades. Se você souber executar, Uhum. sabe? Se você se empenhar para isso. Então, eu tinha esse desejo. No último ano que eu estava no CLT, eu comprei umas roupas, eu gosto muito de moda, então eu comprei algumas roupas e comecei a vender pelo Instagram, postar no Que Instagram. legal. E eu vendi tudo, sabe? E aí eu abri uma loja física e eu descobri que estava grávida. E aí, como que você toca um negócio e o CLT? Não dá. Então, a gente precisa entender que você precisa colocar energia em um local só, sabe? Foco, né? Se você trabalha metade CLT e você está começando um negócio, você tem essa transição, ok, eu acho natural. Mas quando você já tem o seu negócio ingressando, né, pro mercado, você precisa colocar toda a energia ali. É porque o sucesso do seu negócio vai depender do quanto você vai se dedicar a ele, né? Sim. E, Débora, no início da sua trajetória, você já comentou, né, que às vezes as pessoas falavam pra você, não, vai procurar um emprego, né, deixa disso e tal. Você enfrentou muito desafio relacionado à resistência ou dúvida das pessoas ao seu redor de que você ia dar certo empreendendo? Sim, principalmente dos meus familiares. E como que você lidou com isso? Como foi? Eu simplesmente fechei meus ouvidos e segui em frente. Porque ninguém sabe o que a gente passa nesse momento, né? O desemprego, ele é assustador, sabe? Dificilmente eu fiquei desempregada. Eu fiquei desempregada em 2009, na maior crise global que teve, né? Sim. E depois disso, nunca mais. Então, assim, as pessoas não sabem como é estar ali. É praticamente o fundo do poço, sabe? Então, as pessoas dão muitas opiniões porque querem ver a gente bem. Só que como você faz para chegar até lá, sabe? Então, eu me fechei e eu olhei para frente. O que eu quero? Eu quero a minha consultoria, e eu sempre penso muito grande nas coisas, né? Então, eu atendia a empresa que eu fui CLT por 5 anos em São Paulo. Eu comecei a fazer auditorias, e aí eu viajei muito, e aí você põe toda a energia, você tem que fazer a operação, é o eu-keep, né? Então você é tudo ali. Você já vende o seu negócio, faz a proposta, monta o contrato. CEO, comercial, secretária. E aí eu desenvolvi várias habilidades, sabe? Que as empresárias hoje precisam entender que precisam ter. Sim. Tá? Não é simplesmente falar, olha, eu tenho uma equipe de vendas, vai lá vender. Não, você tem que acompanhar as métricas e tudo mais, sabe? Então, assim, eu coloquei toda a minha energia nisso, não olhei para trás, deixei o pessoal falando, minha família, alguns amigos, não, você é engenheira, poxa, você precisa voltar para uma multinacional. Não era mais aquilo que eu queria. Aquilo parece que me matou por dentro, quando eu tive minha filha, sabe? Entendi. A sua empresa hoje de consultoria, ela já tem um bom faturamento e você também abriu uma empresa de mentoria. Qual é o maior aprendizado que você tira desse caminho para o sucesso que você teve? O ponto é coragem. Quando você quer algo, você consegue. Se você tiver disciplina, comprometimento. Tá? Então, hoje eu tenho 3 empresas. Minhas empresas, elas faturam, né, milhões, graças a Deus, com muito trabalho. Mas é você ter a disciplina de seguir
o passo a passo de forma correta. Uhum. Não é ter uma empresa no amadorismo, sabe? Uhum. Então você precisa ter uma estratégia de negócio, uma orientação, se desenvolver. O primeiro ponto é você se conhecer. Se capacitar naquilo que Exato. te falta, né? Estar aberta para melhorar aonde falta, sabe? Uhum. Então é isso. E a sua empresa hoje de mentoria, né? O que que você acredita que mais diferencia ela? Porque hoje a gente vê muitas mentorias, principalmente nas redes sociais, né? A sua ela é focada especificamente para o público feminino. Sim. O que que diferencia, né, o seu negócio dos outros? E quando as mulheres chegam até você, a gente até estava conversando um pouco aqui antes de começar, né? Que vocês recebem muitas mensagens de mulheres que estão começando, estão cheias de dúvidas, de Sim. medos. Quais são aí os principais medos que você enxerga que as mulheres enfrentam para conseguir fazer esse recomeço? Ou até mesmo se remodelar, né? Tô seguindo num rumo, talvez não tô feliz, não tá legal, quero mudar. Então, e quais conselhos que você dá para essas mulheres? Tá. O que diferencia a minha mentoria é a palavra sororidade em si. Muitas pessoas usam essa palavra, né, de uma forma muito comercial. Mas você realmente está disposta a ajudar outra mulher? Uhum. Você está feliz de ver outra mulher brilhando como você? Sabe, esse é o ponto. A minha empresa hoje ela tem em torno de 60 funcionários, 50 e tantas mulheres. E assim, elas se desenvolvem, elas crescem dentro da empresa, Uhum. né? E eu acho que esse é o intuito da minha mentoria. Tá. É levar tudo o que eu transformei na minha empresa, na Apta, para a mentoria Majores. Então, é fazer com que essas mulheres cresçam. E são 4 passos importantíssimos que eu passei por essa transformação. E que deu certo. E que eu quero que elas façam também, Uhum. sabe? E os principais medos, né, que essas mulheres chegam até você, o que que elas mais relatam e como que você ajuda a superar esses desafios? Elas têm medo, na verdade, da exposição, do que as outras pessoas vão pensar. E quando você chega num nível que você se conhece, e você sabe do que você gosta, qual é o seu limite, até onde essa pessoa pode ir, você não se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Você vai fazer o que você A quiser. segurança, né, te permite isso, né? Isso te A mobiliza. autoconfiança, Autoconfiança. a segurança. Então, posso te dizer que 80% das mulheres estão pensando no que os outros vão achar. E isso sabe? imobiliza, né? Porque você fica nesse, ai, mas Sim. será que eu faço? Ih, mas fulano, ai, mas a minha mãe, mas o meu marido, mas não sei quem vai falar, vai comentar. E se eu não fizer direito? E se errar, vão falar, ah, tá vendo? Eu avisei. É sempre isso, né? Se eu tivesse olhado para as pessoas quando eu fui abrir minha empresa, eu não tinha aberto minha empresa, eu não tinha minha empresa Estava hoje. parada até hoje. Ou Eu estava tinha tentando ido, CLT, ou estaria tinha infeliz em alguma infeliz. empresa, exatamente. trabalhando, E enfim. assim, não só isso, eu vejo muitas mulheres sofrendo pressão psicológica. Uhum. O nível também de maturidade não deixa você se expor dessa maneira com outra pessoa. Então, assim, hoje a gente presta muito serviço para o universo masculino, que é o setor de transportes. Uhum. Se você não sabe se posicionar, eles vêm e te faz uma pressão que você se sente diminuída. Uhum. Então, hoje eu consigo reverter essa situação. Os homens, eles se sentem retraídos até de me perguntar algo, porque eu tenho autoridade para falar, sabe? Sim. Conhecimento, né? E as mulheres, elas precisam tirar essa força dentro delas. Uhum. Elas não têm essa força ainda, elas estão assim, por uma questão de crença, elas estão muito apagadas. Sim. E elas Limita. têm esse potencial que elas precisam tirar para fora, sabe? Uhum. E, ô Débora, a maternidade, ela traz muitas mudanças, a gente acabou de falar aqui, citar algumas, né, que a gente mudou bastante, mas como que você usa isso agora para conciliar carreira e maternidade e a liderança, que você tem 60 filhos agora, né, Sim. também para cuidar, como é que você consegue conciliar tudo isso? E a maternidade que te trouxe isso, que te ensinou alguma coisa? Não, a maternidade, ela me ensinou vários outros aspectos, mas o que me ensinou isso foi a vivência mesmo no mundo empresarial. Uhum. O equilíbrio, ele é a base de tudo. No começo da minha empresa, eu trabalhava até 1h da manhã. Eu não via minha filha, meu marido que fazia janta, que trocava, que fazia lição. Então, assim, não pode ser assim. O equilíbrio está em você se entregar em cada parte do seu dia. Se você está na sua empresa, se dedique o tempo para os temas da sua empresa. Se você está na sua família, cuide da sua filha, do seu marido, da sua casa. Cuide de você, sabe? Sim. Esse é o ponto. Excelente. Bom, e aí durante a sua jornada profissional, né, durante toda a sua trajetória, seja CLT ou agora como empreendedora, você já sentiu ou sente alguma discriminação por ser mulher?
Sim, com certeza. Hoje a gente presta serviços numa esfera muito masculina, que é o segmento de transportes. Então a gente tem que lidar com isso diariamente. Mas quando você se posiciona, quando você mostra que você tem conhecimento e segurança no que você está fazendo, eles acabam recuando, sabe? Se retraindo. Então a gente acaba educando os homens, né, com o nosso posicionamento. Isso é muito importante. E isso você passa para todos os seus colaboradores, porque mais da metade, né, mais de 90%, na verdade, do seu time é mulher. Então, incentivar essas mulheres que nem sempre elas chegam prontas e com essa determinação toda de, né, às vezes até a mulher tem autoridade, sabe do que tem que fazer, Mas ela se mas contém, às vezes, né? ela se contém. Então, isso é algo que você estimula dentro do seu time? A todo momento. E quando entra uma funcionária nova, que ela passa por alguma situação, vou dar um exemplo para vocês. A gente realiza exame toxicológico. E quando dá positivo, que ele usou alguma droga, eles aparecem lá no balcão da nossa clínica. Querendo questionar. E aí a recepcionista fica de mãos atadas e não sabe como reagir. Muitas vezes eu mostrei para elas como fazer isso, sabe? Para não ter medo. Sim. Se tem medo, chama a supervisora. Então, eu ensino a todo momento elas a saber se posicionar. Esse é o ponto, porque as mulheres hoje, elas têm ainda essa cultura de, o homem pode gritar. Deixa ele falar mais alto e eu vou escutar. E não é assim. De subserviente, né? Sim, exatamente. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Débora lá de trás, de 10, 15, 20 anos atrás, que conselho você daria? Seja forte e corajosa. No momento em que eu perdi o meu emprego, eu tive muito medo, muito medo. Eu não conseguia reagir por um certo momento. Quando você é forte, quando você é corajosa, você vai em frente e não olha para trás. E para mim deu muito certo. Bacana. Qual que é o seu maior propósito hoje, Débora? O que mais te motiva a seguir, né, com a sua empresa e tá sempre buscando novos negócios? Você não para, né? Você começou lá com uma empresa, já abriu outra. O que te motiva hoje? Qual que é o seu maior propósito? O crescimento, ele me motiva muito. Eu tenho vários novos projetos. A gente, inclusive, teve que parar 2 projetos desse ano por conta das demandas. E o meu propósito maior é crescer para ajudar o próximo. Isso tem dado muito certo. Isso é algo que está dentro de mim, de ajudar as pessoas. Eu participo de várias ações na cidade. Eu faço algumas ações internas dentro da minha empresa, então meus funcionários que me conhecem sabem como eu conduzo cada projeto, cada situação. Se entrega então, mesmo, né? O propósito mesmo é ajudar. Bom, Débora, você já mandou várias dicas aqui hoje, mas a gente quer que um dos nossos maiores propósitos aqui é mandar mensagens de encorajamento e de inspiração para outras mulheres, para que elas mudem suas vidas, para que elas ouçam experiências diferentes. Então a gente quer saber qual é a mensagem que você quer passar para as mulheres que estão nos assistindo. A primeira mensagem é que tudo é possível. Basta você se conhecer, se potencializar para encarar o mercado de trabalho. O segundo é conhecer a estrutura do seu negócio. Se você quer ter uma empresa ou se você quer liderar uma equipe, lidere o tema. Você precisa ter algo estruturado e não no amadorismo. Tá? Você precisa conhecer as técnicas de vendas, marketing. Hoje o digital está muito em alta. Sim. Então, as pessoas que não estão no digital, o seu negócio já está comprometido. Sim. Né? E por último, eu acho que é você pensar em prosperidade em todas as áreas da sua vida. Sim. Quando você prospera e quando você pensa no outro, você atrai tudo para sua vida. Sim. Esse é o ponto também. Pensar positivo desde sempre, sim, né? Pensar nas probabilidades de maneira positiva, né? Sim. E não ficar se vitimizando, enfim, né? As mulheres olham muito hoje com um olhar de competitividade. Isso, até certo ponto, é bom. Mas quando começa a comprometer o negócio da outra... Sim. Ou faltar com respeito, exato, né? E assim, aqui em Paulínia mesmo, a gente vê ainda um universo muito competitivo entre as mulheres. O Clube Star, esse café com networking, eu trago para quebrar isso, para que a gente possa se unir, possa se indicar, fazer parcerias, né, para que a gente se ajude e tem dado muito certo. Que legal. Débora, muito obrigada pela sua presença, por você ter aceitado o nosso convite e disponibilizar seu tempo, que a gente sabe que é corrido, estar aqui conosco no dia de hoje. Eu que agradeço mais uma vez.
Uma honra para mim estar falando aqui sobre esse tema tão importante que é maternidade, coragem. Eu gosto muito de levar essa mensagem para todas as mulheres e espero que vocês tenham inspirado várias seguidoras que estão nos assistindo aqui. Você, com a sua experiência, com você toda com certeza certeza. você vai inspirar outras mulheres aqui, ajudando a gente. Obrigada, viu? E a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os detalhes da Débora, o Clube Star, a mentoria, a empresa que ela tem. E se você quiser entrar em contato, é só acessar por ali, tá bom? Muito obrigada por nos acompanhar. Curta já nosso vídeo, compartilhe e nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima!